No submundo digital, onde identidades são mascaradas por pseudônimos e fortunas são movidas com um clique, existe uma regra não escrita, um axioma que assombra todos os criminosos cibernéticos. O dinheiro não é real até que você possa tocá-lo. Você pode acumular montanhas de criptomoedas roubadas, pilhas virtuais de ganhos ilícitos, mas esses ativos digitais permanecem como fantasmas na máquina até que você consiga trazê-los para o mundo físico, transformá-los em bens tangíveis, em uma vida de conforto e luxo. E foi essa ânsia de materializar seus crimes, essa sede insaciável pela recompensa do seu trabalho sujo, que acabou se tornando a criptonita de um dos afiliados de ransomware mais prolíficos do mundo, um funcionário público canadense com uma vida dupla perigosa. O Mundo Comum de Sébastien Vachon Desjardins era um estudo sobre a banalidade. De dia, ele era um funcionário de tecnologia da informação para a Agência de Serviços Públicos e Compras do Canadá, em Gatineau, Quebec. Sua rotina era um ciclo de resolver problemas de TI, participar de reuniões e receber um salário modesto do governo. Para seus colegas, ele era apenas Sébastien, um rosto anônimo e quieto na vasta burocracia estatal. Mas quando ele voltava para casa e se sentava em frente ao seu computador, essa fachada de normalidade se desfazia. No submundo digital, ele era um predador de topo, um dos mais bem-sucedidos e procurados afiliados da temida gangue de ransomware Netwalker, um mestre da extorsão digital que acumulava uma fortuna secreta que seus colegas de trabalho jamais poderiam imaginar. Para entender a escala de sua vida dupla, é preciso entender o que era a Netwalker. Não se tratava de um grupo de hackers desorganizados. A Netwalker operava como uma empresa de tecnologia do mal, um modelo de ransomware como um serviço, RASS, com uma eficiência aterrorizante. Eles forneciam a hackers talentosos como Sébastien o malware, a infraestrutura de pagamento e o site de vazamento de dados na Dark Web. Em troca, ficavam com uma porcentagem de cada resgate pago. Ser um afiliado da Netwalker era como ser um franqueado de uma marca de sucesso, mas o produto era o caos. Eles tinham suporte técnico, atualizações de software e uma rede de colegas para trocar dicas. Sébastien não era apenas um criminoso. Ele era um parceiro de negócios em um dos sindicatos do crime mais lucrativos do planeta. A jornada profissional de Sébastien dentro deste ecossistema era uma demonstração de sua habilidade técnica e de sua completa falta de escrúpulos. Um ataque típico começava com uma fase de infiltração. Usando phishing direcionado, spear phishing, ele enviava e-mails cuidadosamente elaborados para funcionários de uma empresa-alvo, enganando-os para que clicassem em um link malicioso ou abrissem um anexo infectado. Uma vez que obtinha um ponto de apoio inicial, ele realizava um má movimento lateral-bismo silencioso pela rede, usando ferramentas de hacking para escalar privilégios, roubar credenciais de administrador e mapear os servidores mais críticos. O objetivo era encontrar os backups, os bancos de dados, o coração digital da organização. Só então, quando estava em posição de causar o máximo de dano, ele acionava o payload do ransomware Netwalker, criptografando centenas de sistemas em minutos e paralisando a vítima. O resultado desses ataques foi a acumulação de uma vasta fortuna digital. A cada resgate pago pelas vítimas, hospitais, escolas, empresas de logística, uma parte significativa do Bitcoin fluía para as carteiras digitais controladas por Sébastien. Ele era um milionário. No entanto, sua riqueza era abstrata, uma longa sequência de caracteres em um livro-razão digital. Ele podia ver seu saldo crescer, podia admirar os números em sua tela, mas não podia usar essa riqueza para mudar sua vida no mundo real. Ele ainda era, para todos os efeitos, um funcionário público com um salário modesto. A montanha de ouro digital que ele havia acumulado estava presa do outro lado de uma ponte que ele ainda não havia ousado cruzar. A análise psicológica de Sébastien neste ponto é um estudo sobre a ganância e a dissonância cognitiva. O que leva um homem que já tem milhões em riqueza virtual a arriscar tudo?
A resposta está na natureza da própria recompensa. A satisfação de ver um número crescer em uma tela é passageira. A verdadeira sedução do dinheiro está no que ele pode comprar: status, poder, luxo, uma realidade diferente daquela que ele vivia. Psicologicamente, a ganância de Sebastian não era apenas por mais dinheiro, mas pela validação de seu poder no mundo físico. Ele queria dirigir o carro de luxo, não apenas vê-lo online. Ele queria comprar a casa grande, não apenas admirá-la. Essa necessidade de transformar o poder digital em status tangível tornou-se uma compulsão, uma coceira que ele não podia mais ignorar e que o cegou para o perigo que essa transformação representava. Essa compulsão foi alimentada por um crescente complexo de superioridade. Ano após ano, ataque após ataque, Sebastian operava com impunidade. Ele era mais esperto que as equipes de TI de suas vítimas e, em sua mente, mais esperto que as forças da lei que o caçavam. Ele dominava o mundo digital anônimo e começou a acreditar que as regras do mundo físico, com suas regulamentações e sua burocracia, eram primitivas e fáceis de contornar. Ele via as corretoras de criptomoedas não como pontos de controle, mas como meras ferramentas, caixas eletrônicos para sua fortuna ilícita. Essa arrogância, nascida do sucesso no reino digital, o levou a subestimar fundamentalmente o poder da investigação policial tradicional e a meticulosidade das regulamentações financeiras que foram projetadas exatamente para impedir pessoas como ele. O clímax de sua história, portanto, não foi um hack, mas uma decisão de negócios. Ele decidiu que era hora de começar a sacar seus ganhos. A primeira etapa foi pesquisar corretoras de criptomoedas, as pontes que conectam o mundo cripto ao sistema bancário tradicional. Ele se deparou com um dilema: usar pequenas plataformas anônimas e não regulamentadas que apresentavam um alto risco de roubo ou fraude, ou usar as grandes e estabelecidas corretoras que ofereciam mais segurança e liquidez, mas com um custo altíssimo para um criminoso: a verificação de identidade. Movido pela sua arrogância e pela vontade de finalmente usufruir de sua riqueza, ele escolheu a segunda opção, acreditando que seus métodos para esconder a origem do dinheiro seriam suficientes. A transação fatal foi um processo técnico deliberado. Para tentar quebrar o rastro, Sebastian primeiro enviou os bitcoins de suas carteiras criminais para cryptomixers, serviços que misturam moedas de diferentes fontes para ofuscar sua origem. Era uma tentativa de lavar o dinheiro digitalmente. Após o processo de mixagem, ele começou a depositar os fundos limpos em contas que ele havia aberto em seu nome verdadeiro em várias grandes corretoras. Essas plataformas, para cumprir as leis internacionais, exigiam um rigoroso processo de KYC, Know Your Customer. Sebastian teve que enviar cópias de seus documentos de identidade, comprovante de residência e talvez até uma selfie. Naquele momento, ele criou um elo indelével, uma ponte de dados que conectava o produto de seus crimes digitais à sua identidade real e verificável no mundo físico. O ponto de virada foi quando a luz da lei finalmente brilhou sobre essa ponte. Uma força-tarefa internacional, incluindo o FBI e a Real Polícia Montada do Canadá, RCMP, já estava investigando a NetWalker. Usando softwares de reanálise de blockchain, como o Chainalysis, eles começaram a seguir o dinheiro. Eles rastrearam uma grande transação de resgate paga por uma vítima da NetWalker. Eles a seguiram até um conhecido serviço de mixing e, com um trabalho de análise forense digital complexo, eles conseguiram desmisturar parte dos fundos, rastreando-os até uma carteira de depósito em uma grande corretora. Uma intimação judicial foi enviada e a corretora, obrigada por lei, respondeu com os dados do proprietário da conta. O nome era Sébastien Vachon Desjardins, funcionário do governo do Canadá. O fantasma finalmente tinha um rosto. Em agosto de 2020, a vida dupla de Sebastian chegou a um fim abrupto. A polícia canadense, agindo com base na inteligência do FBI, invadiu sua casa em Gatineau. Eles o prenderam e apreenderam um tesouro de evidências: 719 bitcoins,
avaliados em dezenas de milhões de dólares na época, e quase 800 mil dólares canadenses em dinheiro. Para seus colegas de trabalho, a notícia foi um choque absoluto. O homem quieto do departamento de TI era um dos cybercriminosos mais procurados do mundo. O legado desta história se encaixa no arquétipo do fantasma na máquina, mas com uma reviravolta. O verdadeiro fantasma não era Sebastian. O fantasma era a transação na blockchain. A tecnologia que lhe deu seu poder anônimo foi a mesma que garantiu sua queda. Uma vez que uma transação é registrada na blockchain, ela é permanente, imutável. Ela pode ser ofuscada, mas o rastro está lá para sempre. Um fantasma esperando que a tecnologia de análise evolua o suficiente para segui-lo. A história de Sébastien Vachon Desjardins é uma poderosa lição sobre a ilusão do anonimato perfeito no mundo digital. Ela demonstra o conflito eterno entre a liberdade sem fronteiras do ciberespaço e a necessidade humana fundamental de interagir com o mundo físico. Por mais que um criminoso possa se esconder atrás de camadas de criptografia e pseudônimos, o desejo de transformar a riqueza digital em poder real sempre criará uma ponte. E é nessa ponte que a lei pacientemente espera. A queda dele não foi um fracasso tecnológico, mas um fracasso profundamente humano, impulsionado pela mais antiga das motivações, a ganância. Esta jornada pela mente de um cibercriminoso nos mostra que as batalhas do século XXI podem ser travadas com um código, mas muitas vezes são vencidas com um trabalho policial tradicional, seguindo a pista mais antiga de todas, o dinheiro. É um lembrete de que, mesmo na era das criptomoedas, não existe o crime perfeito, porque o ponto mais fraco em qualquer operação criminosa complexa é, quase sempre, a natureza humana do próprio criminoso. Se essa história te mostrou como a ganância pode ser a ruína, até mesmo dos hackers mais brilhantes, espere até descobrir a história da polícia hacker holandesa e como eles se tornaram ladrões para derrotar uma gangue de ransomware. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, as leis de KYC em corretoras de criptomoedas são uma ferramenta eficaz para combater o crime ou representam uma invasão de privacidade desnecessária para os usuários comuns? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque no mundo do crime, a recompensa é muitas vezes o começo do fim.